Após o episódio em Novo Hamburgo, o Ministério da Justiça planeja fazer um pente fino sobre as licenças de atiradores desportivos e caçadores, que são os CACs, mas só em 2025. A decisão foi anunciada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Segundo ele, a pasta trabalha para reexaminar a emissão de registros e fiscalização para o controle de armas dos CACs. Também será feita uma triagem para saber se a pessoa afiliada tem antecedentes e se tem condições psicológicas e técnicas para portar uma arma. Ricardo Rosso, parece que o rapaz lá tinha esquizofrenia, que atirou. Eu sou a favor de fazer uma revisão, sim. Não pode conceder CAC a bel prazer. Como é que é feito esse controle? Sou a favor de ser feita uma revisão. Qual a tua opinião e como é que você vê esse triste episódio? Olha, Capês, é realmente um triste episódio. No Rio Grande do Sul fica aqui minha solidariedade a todas as vítimas, os familiares. Parece que tiveram 9 pessoas feridas, inclusive o pai e o irmão do atirador, que já tinha passagem por hospital psiquiátrico e tinha aí o porte de 2 pistolas, se eu não estiver enganado, uma .38 e uma 9mm, como CAC. E aí vem uma decisão de Brasília que eu também sou a favor. Eu acho que tem que se passar por uma triagem para qualquer um que eventualmente vai ter aí algum tipo de arma de fogo, como atirador ou como colecionador. Tem que ter sim uma triagem. Mas também me causa estranheza nós não termos, por exemplo, um banco nacional de pessoas que têm alguma doença psiquiátrica. Porque isso facilitaria bastante, por exemplo, na hora da Polícia Federal, do Exército, como é o caso hoje ainda do Exército. A partir do ano que vem passará a ser a Polícia Federal responsável pela emissão desses CACs, de poder entender se a pessoa tem ou não tem uma passagem por algum tipo de hospital ou ela já tem o diagnóstico de alguma doença psiquiátrica. Isso talvez ajudasse a essa pessoa não ter tido esse porte como CAC lá atrás. A minha preocupação é não politizar o processo. É uma tragédia no Rio Grande do Sul, agora já é o 2º policial que é morto, o pai e o irmão do próprio atirador, porque ele começou a atirar nas pessoas dentro da sua própria residência, 9 pessoas feridas. Enfim, a polícia ainda não entendeu a motivação, muito provavelmente pode ter sido um surto psicótico desse elemento que tinha armas em casa com alguma autorização, aparentemente a informação até agora é essa, e que talvez não deveria, porque ele tinha aí um desequilíbrio psicológico. Então nós precisamos rever esse tipo de política urgentemente. Não pode politizar, não pode haver aí uma caça às bruxas, aos CACs, baseado num episódio X que aconteceu, infelizmente, no Rio Grande do Sul e que poderia talvez não ter acontecido se a gente tivesse um Banco Nacional de Doenças Psiquiátricas aqui no Brasil. Muito bem colocado pelo Ricardo Rosso. E você, doutora Raquel Galinatti, qual a sua opinião? Você é contra a liberação das armas ou a favor de um controle mais rígido para quem possa ter acesso a elas? A gente não pode colocar episódios fatídicos como exemplo da defesa ou da repulsa de armas. Quando a gente fala, primeiramente, quando nós estamos falando na liberação ou não, facilitação ou dificuldade para o acesso às armas, eu não acredito que esse contexto seja um contexto de segurança pública ou de criminalidade, sim uma liberalidade no exercício do direito do cidadão que cumpra todas as suas obrigações e, se tiver a faculdade e o interesse em ter armas, cumprindo todos os requisitos legais necessários, inclusive bis in idem essa fala que haverá um rigor maior, porque é necessário que tenha um rigor, não só nos antecedentes na faculdade de sanidade mental e também antecedentes criminais, se há essa habilidade e de forma esporádica a análise se ainda aquele que tem o porte, a posse de arma, como um CAC, ele ainda detém as mesmas faculdades e excelência para ter a propriedade. Mas esse caso no Rio Grande do Sul, ele mostra um caso em que nem mesmo políticas mais severas de segurança pública poderiam ter ali a esfera daquele controle ou previsibilidade daquele ato trágico, criminoso
no que ocorreu. Essa pessoa, esse cidadão, que era CAC, inclusive com registros no Exército, ele não tinha só pistolas, tanto 9mm, 380, ele tinha sim uma calibre 12, inclusive um fuzil. Ele entrou em surto, mantendo em cárcere privado a sua família, e a denúncia partiu do próprio pai, um idoso, e nesse sentido, quando as forças de segurança ingressaram ali, houve o disparo, o extermínio da própria família, matando seu pai, seu irmão e, infelizmente, dois heróis da sociedade. E aí a gente vê o quanto o policial ele continua sendo herói mesmo após a morte. O último policial militar, com os seus órgãos foram doados para 4 outras pessoas. Então, é uma situação que a gente tem, sim, que colocar o patamar de respeito para os policiais, que são 24 horas um escudo humano entre o crime e a sociedade. Respondendo e resumindo a minha pergunta, eu sou favorável ao exercício do direito para aquele que detém todas as qualidades necessárias e requisitos legais para poder exercer o direito escolhido. Agora, o Bruno Pinheiro, a questão também é um número percentual ínfimo, né, de CACs que acabaram gerando esse tipo de problema. Infelizmente, uma tragédia que aconteceu, Ricardo Rosa, a Raquel Galeano disseram, não podemos generalizar, né, aconteceu esse episódio. E se é uma esquizofrenia, muitas vezes ela não foi detectada antes, né? Se tivesse aqui o Guido Palomba, poderia até nos ajudar a compreender esse tipo de fenômeno. Ou seja, é algo que... Mas eu concordo que o ministro tem que fazer uma revisão a partir desse episódio, porque casos semelhantes podem acontecer. Bom, eu vou entrar numa situação que é o seguinte. Esse é um registro, um homem que tinha uma arma, com registro, ele teve a liberação. Agora, quantos homicídios, execuções que acontecem com criminosos que não têm um registro da arma? Armas soltas. A nossa maior dificuldade, a nossa luta, não é com quem tem um registro da arma comprada legalmente. É as armas ilegais que circulam dia e noite no mercado do crime, vendendo, levantando dinheiro para todo lado, de fácil acesso. Antigamente era difícil encontrar uma arma. Alguém tinha uma arma guardada no fundo do guarda-roupa. Para se fazer um negócio era complicadíssimo. Hoje tem um livre acesso da arma ilegal. Então, antes temos que lançar um desafio, um combate contra a arma ilegal. Agora, eu acredito que é necessário, sim, uma regulamentação no formato de oferecer, de liberar esse armamento. Agora, me causa também um susto, fica um pouco de receio de essa liberação, essa autorização ser da Polícia Federal. E já vou explicar por quê. O diretor-geral da Polícia Federal, ele é uma indicação do governo, que está, na ocasião, no mandato, seja de esquerda ou direita. Automaticamente, há uma tendência de atender o chefe do executivo, a quem ele foi indicado. Então, há uma tendência ideológica também. Então, é difícil, uma linha muito tênue. Se ele vai atender o seu chefe, o quem indicou, ou se ele vai, de fato, entender a necessidade de uma liberação de armas. Aparentemente, pelo que estamos vendo numa história recente, é muito mais fácil atender o seu chefe a quem indicou.